Vou mostrar para vocês uma terceira situação, mas que é análoga à primeira situação. Isto é, onde Vx e Ax possuem o mesmo sinal, de tal modo que o movimento do carro é dito acelerado. Nesse exemplo, a função posição é dada por 20 menos 1t menos 0,1t ao quadrado. Significa que a posição inicial é igual a 20 metros, a velocidade inicial menos 1 metro por segundo e a aceleração menos 0,2 metros por segundo ao quadrado. Veja que se eu derivar essa função em relação ao tempo, eu obtenho a função velocidade. A derivada de uma constante é zero, a derivada da segunda parcela é menos 1, que é a velocidade inicial, e a derivada da terceira parcela é menos 0,2t. E derivando novamente essa função velocidade em relação ao tempo, encontramos que a aceleração é igual a menos 0,2 e assume um valor constante. Vejamos agora a associação entre a função e o gráfico. Antes de olharmos o gráfico, veja que o carro se encontra na posição x igual a 20 metros e que ele está se movendo contrário ao meu referencial. Então ele tem uma posição inicial 20 metros e vai se aproximando da origem. Veja que eu faço essa leitura no eixo x. A posição 20 no tempo t igual a 0 e a posição 0 aproximadamente no tempo t igual a 10 segundos. Então ele se aproxima da origem. Outro ponto relevante nesse gráfico é que a concavidade da curva está para baixo, significando que a aceleração é negativa, tal como nós obtivemos pela derivada segunda da função posição em relação ao tempo. A aceleração é negativa para qualquer tempo t. O outro gráfico agora é o da velocidade em função do tempo. Veja que essa velocidade é negativa para qualquer tempo t. Qualquer tempo t que eu substituir na minha função, eu encontrarei uma velocidade essencialmente negativa. Então a velocidade é negativa para qualquer tempo t. Do ponto de vista do movimento do carro, isso está representando que o carro não vai inverter o seu movimento. Não existe um tempo t tal que ele volte a se mover na direção positiva do eixo x. E isto eu posso ver a partir da função. Ela é essencialmente negativa para qualquer tempo t. Já a aceleração assume sempre um valor negativo de menos 0,2 metros por segundo ao quadrado para qualquer tempo t. Note que agora, se eu calcular a reta tangente no gráfico x por t, essa reta tangente tem sempre uma inclinação negativa. E por ter sempre uma inclinação negativa, a velocidade vai ter sempre valores negativos, como eu posso ver no gráfico v por t. E da mesma forma, num gráfico v por t, a inclinação da reta tangente é numericamente igual à aceleração. Como a reta tangente é sempre negativa, num gráfico v por t, a aceleração tem sempre valores negativos. Vemos que o objeto viaja no sentido negativo do eixo x. A velocidade sempre será negativa. Tomemos como exemplo, o componente x da velocidade do carro diminuiu. Agora vamos ter que ter atenção a isso. A velocidade no tempo t igual a 0 é menos 1 metro por segundo. T igual a 0, menos 1 metro por segundo. A velocidade do carro no tempo t igual a 5 é menos 2 metros por segundo. Menos 2 metros por segundo é menor que menos 1 metro por segundo. Menos 2 é menor que menos 1. Ou menos 2 é mais negativo que menos 1. Veja aqui a ilustração da velocidade do carro no tempo t igual a 5 e a velocidade do carro no tempo t igual a 0 segundos. Então a velocidade diminuiu com o tempo. A variação do componente x da velocidade ainda é negativa. A variação da velocidade é a velocidade final, menos 2, menos a velocidade inicial, menos 1. Menos 2 menos menos 1 é igual a menos 2 mais 1, que é igual a menos 1 metro por segundo. Ou seja, a variação da velocidade é negativa. A componente x da aceleração é negativa e constante.
já a partir da função aceleração, menos 0,2 metros por segundo ao quadrado. Por definição, a aceleração média sempre aponta na mesma direção que a variação da velocidade, pois a aceleração é proporcional a ΔV. Se ΔV é negativo, a aceleração é negativa. Aqui temos o movimento acelerado. A aceleração é negativa para qualquer tempo t, e a velocidade também é negativa para qualquer tempo t. Isto define o movimento acelerado. Você pode ver isso de outra forma. A velocidade em 5 é menor do que a velocidade em 1, mas a rapidez é maior. A rapidez é o módulo da velocidade, então a rapidez é 2 metros por segundo. Então, à medida que o tempo passa, a rapidez do carro é maior. Então, significa que ele está acelerando. A sua rapidez aumenta com o tempo, ele está acelerando. Mas pensando no vetor velocidade, a velocidade diminuiu, porque ficou mais negativo. Então, veja aqui novamente aquele conceito entre velocidade e rapidez. O propósito desses slides é que você tente compreender o significado dos sinais das velocidades e acelerações e o que isso significa quando olhamos apenas os sinais e também quando analisamos os gráficos. Então, continuando o terceiro caso, vamos analisar o caso onde a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal e isso caracteriza o movimento do carro como acelerado. O sinal da velocidade negativo significa que o carro está se movendo contrário ao meu referencial. A velocidade inicial do carro, que eu chamei de V1x, é ΔX1 sobre ΔT1. A inclinação da reta tangente é dada por ΔX1 sobre ΔT1. E essa inclinação da reta tangente é negativa. Então veja que a velocidade inicial é negativa. A velocidade final 2 também é negativa, porque o carro está se movendo contrário ao referencial. No gráfico x por t, a inclinação é dada por ΔX2 dividido por ΔT2. Veja que essa inclinação aqui é maior do que a inclinação no tempo t1. Mas como a inclinação é negativa, eu estou querendo dizer que a velocidade do carro está ficando mais negativa. Ou em termos da rapidez, que o carro está ficando mais rápido. Então veja como as coisas podem ficar confusas, mas que é importante para vermos a diferença entre velocidade, que é um vetor, e rapidez, que é um escalar. Pela velocidade ser um vetor, e coloco o sinal negativo na frente, eu estou dizendo que a velocidade está ficando menor. A velocidade em 2 é menor que a velocidade em 1, porque a velocidade é uma grandeza vetorial. A velocidade está ficando mais negativa, ou que a velocidade está diminuindo. Já a rapidez, que é o módulo da velocidade, diz que o carro está ficando mais rápido à medida que ele se afasta da origem. Vejamos isso vetorialmente. A velocidade v2x é menor que a velocidade v1. A velocidade ficou mais negativa, então diminui. A velocidade final menos a velocidade inicial é negativa. Lembre-se que a variação da velocidade negativa está dizendo que a velocidade está diminuindo. Isso a gente pode ver a partir da análise vetorial. A variação da velocidade é a velocidade final, v2x, menos a velocidade inicial, v1x. E essa variação é negativa. Veja agora que a aceleração, novamente, tem a direção e sentido da variação da velocidade, porque a aceleração é definida como ΔV sobre ΔT. E do gráfico de x por t, nós vemos também que a aceleração é negativa. Por quê? A concavidade da curva é para baixo. Repare que a curva está sempre abaixo das tangentes. É que o movimento é acelerado. Quando a velocidade tem o mesmo sinal da aceleração, o movimento é dito acelerado. Você pode ver isso a partir da rapidez. A rapidez está sempre aumentando, então significa que ele está acelerado. Ver isso a partir da velocidade é um pouco mais traiçoeiro, porque a velocidade ela está ficando mais negativa. Isto é um sinal que a aceleração é negativa. Difícil, né? Mas à medida que você fizer exercício, essas coisas vão entrando na cabeça. Não se preocupe.